seja, alegra-te, Jerusalém. O que quer dizer que neste tempo da Quaresma, nós somos convidados no quarto domingo a abrir um pouco de espaço em nossas mortificações, em nossas penitências, para pensar no sentido deles, no sentido delas. Ou seja, que a nossa penitência não é para que fiquemos tristes, que nos alegremos neste caminho quaresmal de aproximação da salvação de nosso Deus. É muito mais do que um sentimento, esta alegria de que nos fala Deus nessa liturgia. É, antes de tudo, uma tomada da consciência, de que somos salvos por Deus. Que o caminho quaresmal não é um caminho de tristeza, mas um caminho de retorno ao Senhor e se alegrar. A liturgia da palavra que nós acabamos de acompanhar, de escutar, nos remete a esta alegria tão necessária neste tempo de caminho quaresmal. Na primeira leitura do livro de Josué, um trechinho pequeno, nos fala do quão Deus foi capaz, por amor, de transformar a vida do seu povo. O povo de Deus estava preso na casa do Egito, na casa da escravidão, e agora entra, depois de celebrar a Páscoa ali nas proximidades de Gilgal, entra na terra prometida. Josué diz assim: o povo não mais recebe o maná, porque agora na terra prometida vai comer dos frutos da terra. Bom, a depender da ótica que a gente observa a cena, poderíamos dizer assim: olha, que infelizmente o povo perde o maná, porque o maná, vocês sabem, era o pão nosso de cada dia do povo. Quem não pegasse o suficiente para aquele dia, no dia seguinte o maná perdia. Ou seja, ninguém podia juntar maná na despensa. Era só para aquele dia. Se colocasse na despensa, no outro dia estava todo embolorado. Não é isto. O povo de Deus estava alegre porque chegara na terra prometida. Não importa se perderam o maná, importa que agora tinham terra. Importa que as promessas de Deus estavam se cumprindo na vida dele. Meus irmãos e minhas irmãs, o percurso muitas vezes pelo qual nós passamos pode ser difícil, mas importa onde o Senhor nos trouxe, importa onde o Senhor deseja nos levar, que é na nossa terra prometida. Que terra prometida é esta? Um lugar de abundância, que não tem sofrimento? Não. Se nós conhecemos bem a história do povo de Deus, sabemos dos limites, dos sofrimentos, das dificuldades. A terra prometida é tão somente o lugar do encontro com Deus. A terra prometida é o lugar da presença de Deus. A terra prometida é o lugar das promessas que o Senhor faz ao seu povo. Aqui não estamos observando o que se passa no deserto, o que vai acontecer na terra prometida. Importa que Deus está com o seu povo. Isso deve alegrar o nosso coração. Ora, também existe uma alegria marcada no Evangelho que nós acabamos de escutar. O Evangelho de João, naquela cena em que Jesus passa e vê um cego de nascença. Nesta caminhada quaresmal, colhemos este Evangelho agora à noite. Quem acompanhou a liturgia viu que na liturgia deste ano C não é o Evangelho do cego de nascença, mas o Evangelho do Pai misericordioso. Mas por conta destes nossos irmãos eleitos que estão fazendo a caminhada catecumenal, hoje vamos refletir
sobre o cego de nascença. Por quê? Porque celebrando hoje o segundo escrutínio, esta palavra estranha, mas que quer dizer uma pesquisa. Não é que estamos aqui pesquisando a vida de vocês, mas estamos pesquisando os sinais que Deus vai apresentando para que vocês voltem para uma vida penitencial e dia após dia abandonem o pecado e renasçam desde já para a vida que o Senhor vai oferecendo. Os escrutínios são uma espécie de perscrutar o coração, investigar o coração. Obviamente que isto é uma atividade espiritual que se realiza, que nós realizamos por meio do exorcismos, ou seja, uma oração da igreja que pede que vocês sejam libertos de todo tipo de mal, para que diante de vocês se abra a luz do ressuscitado. Vamos para o evangelho que acabamos de escutar. Jesus vê um cego de nascença, que coisa terrível. E os discípulos logo perguntam: quem pecou, ele ou os pais? Porque na teologia oficial da época, o pecado tinha um preço, tinha uma consequência. Ou seja, quanto maior o pecado, maior seria a consequência, maior seria a enfermidade. Ficar cego era terrível naquela época, era uma das maiores consequências do pecado. Por quê? Porque ter os olhos fechados, ou seja, ficar cego, era um sinal de que não se poderia estudar a lei, não se poderia ler os mandamentos do Senhor. Então isso era um pecado terrível. Ainda mais sobre a cegueira de nascença. Mas Jesus corta o mal logo pela raiz. Nem ele e nem ninguém pecou. O que Jesus está dizendo a nós: uma coisa é sofrimento, uma coisa é doença, outra coisa é pecado. Isso precisa ficar claro para a nossa vida espiritual, e já refletimos isso aqui neste período da Quaresma. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus se aproxima daquele homem e de repente faz um milagre. Era dia de sábado e não podia fazer milagre. E o milagre de Jesus é um tanto esquisito. Jesus faz aquele milagre, cura aquele homem com lama e saliva, com barro e saliva. O que isso nos recorda? Nos faz lembrar de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Quando Deus, para fazer o homem, para fazer a vida acontecer, amassa o barro e faz o homem. Ora, não satisfeito, sopra naquele barro para que ele tenha vida. Ou seja, barro e saliva são elementos da criação. O que Jesus está fazendo, meus irmãos e minhas irmãs, é dando vida nova àquele homem. Aquele homem, aquele cego de nascença, preso na escuridão, agora pode ver. Se nós nos recordamos bem, os versículos antes, João faz questão de dizer que Jesus é a luz do mundo. Ora, se Jesus é a luz do mundo, é claro que é desejo de Jesus trazer aquele homem à luz, fazer com que ele veja. E faz isso com os mesmos elementos com que Deus utilizou para criar a humanidade. Agora, se nós observarmos, aquele homem não fica curado com a lama e a saliva tão somente. Era preciso ir até a piscina de Siloé. Que o evangelista faz questão de dizer que aquela piscina tinha um significado, era o enviado.
Siloé significava enviado. E versículos antes, João faz questão de dizer que Jesus é o enviado do Pai. Ora, caros eleitos, vocês que estão se preparando para o batismo, aquela cura só acontece por meio da água. É preciso passar pela água do batismo para vir à luz. Mas aquela água tinha um significado chamado de enviado, que quer dizer Jesus. Ele é o enviado do Pai. Portanto, o batismo é um encontro com a pessoa de Jesus. Ou seja, que vai dar a vocês uma vida nova. Que vai dar à vida de vocês um sentido novo. Mas vamos continuar com a nossa reflexão. Aquele homem começa a fazer alguns debates. Aparece então os sacerdotes, os fariseus, os pais. Mas o que eu acho curioso, minha gente, é o modo como aquele homem devagarinho na sua vida vai assumindo Jesus. Porque num primeiro momento, quando se pergunta quem foi que o curou, ele diz: olha, não sei. Só sei que eu era cego e voltei a enxergar. Aí mais depois, um pouquinho, pergunta novamente quem é que havia curado. Ele diz: eu já disse. Foi um profeta. Veja, ele não sabia, agora já é um profeta. Aí tornam perguntar a Jesus, tornam perguntar àquele homem: quem te curou? Como te curou? Eu já falei. E vocês insistem em dizer que ele é um pecador? Eu não sei se esse homem de fato é pecador, porque Deus não atenderia o pedido de um pecador, mas sim de alguém que é piedoso. Ora, este homem que me curou só pode ser de Deus. Veja, ele não sabia quem era, depois era um profeta, e agora ele já assume que este homem só podia ser de Deus. Aí nesse momento expulsam-no da sinagoga. Aí Jesus fica sabendo, encontra-se com ele, e Jesus disse: você acredita mesmo em Deus? Acredita no Senhor? Me diga quem ele é, porque eu acredito. Sou eu que estou falando contigo. Senhor, eu creio. E de João ele se prostra. Ou seja, de quem não sabia quem é, agora acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Caros eleitos, percebam o caminho espiritual a que vocês, todos nós, somos convidados a fazer com a escuta deste evangelho e com a participação nessa liturgia. Este cego, ou este evangelho, não é um relato jornalístico. Não é para que a gente conheça a história de um homem que foi cego. Mas antes de tudo é para que percebamos que este homem faz o percurso que todos nós somos convidados a fazer. Que encontrando Jesus, a gente vai aos poucos perdendo a nossa cegueira espiritual. Não importa o motivo. Uns são cegos de nascença, outros vão perdendo a visão ao longo da vida. Importa que encontre Jesus. Ou melhor, importa que foi visto por Jesus, porque há um movimento de Jesus. Não tenham dúvida de que mesmo por meio de um convite, porque escutaram na rede social, no rádio, este foi o modo com que vocês foram vistos por Jesus. Jesus viu cada um de vocês. E se vocês estão aqui hoje, é porque foram vistos por Jesus. Quem pecou para que você... Não importa. Jesus viu vocês. E neste percurso quaresmal, nós somos convidados a dar os passos. Que no encontro com Jesus, vocês são convidados
a se encontrarem com a luz de Cristo, a serem homens e mulheres novos, que serão e que serão aproximados e que entrarão na vida de Jesus pelo batismo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós encontramos com Jesus, a gente precisa fazer o caminho de aceitá-lo como Senhor de nossas vidas. Que não é um caminho fácil. Não foi fácil para aquele cego, que teve que lidar com as autoridades religiosas. Os pais tiveram medo de dizer quem era Jesus. Às vezes, no caminho de encontro com Jesus, a gente vai ter que lidar com muitos embates. Vai ter que ir contra muita gente, mas importa o encontro com Jesus. Esta é a maior alegria de nossas vidas, o encontro com Jesus. Não importa o restante, importa encontrar-se com Jesus. Importa aceitá-lo, que não vai ser do dia para a noite. Não sei se tem alguém aqui. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez? Levanta a mão. Tem. Que não importa se está vindo aqui pela primeira vez. Importa que veio uma primeira vez. Ou seja, a transformação de Deus na nossa vida não vai acontecer talvez no primeiro encontro com Ele. Vai acontecendo aos poucos. A maior visão daquele homem, o maior milagre daquele homem, não foi no momento em que Jesus coloca lama nos seus olhos, mas foi o momento em que ele é capaz de dizer: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. O encontro com Jesus é necessário, mas é preciso continuar caminhando com Ele. Não tenham medo de caminhar com Jesus. Não tenhamos medo de caminhar com Jesus. Não tenhamos medo de perder coisas por Jesus. Importa que Ele é o nosso Senhor. Importa que Ele é o nosso Salvador. E é por isso que estamos aqui. Que assim seja.